Meus amados, continuando com nossa matéria de introdução bíblica, página de número 125, a Biblioteca de Nag Hammadi. Nag Hammadi. Até bem pouco tempo, tudo quanto conhecíamos sobre o gnosticismo era proveniente de textos que foram escritos com o objetivo de combatê-los, tá? É o caso, por exemplo, contra heresias do Irineu, a reputação de todas as heresias do Hipólito e o Panarion, é um texto escrito pelo bispo de Constância Epifânio, onde, além do gnosticismo, este Epifânio, ele refutava cerca de 80 sistemas por ele considerados heréticos. Entretanto, a arqueologia nos presenteou com a descoberta da chamada Biblioteca de Nag Hammadi, certo? Bem baixo ainda, ademais, uma leitura superficial dos documentos constantes na Biblioteca de Nag Hammadi é suficiente para nos mostrar o grau de nocividade que as ideias gnósticas traziam à época. E ela foi descoberta em 1943, numa cidade egípcia, no caso. Ela foi traduzida do grego para o idioma copta, e esta biblioteca ela foi descoberta e foi escrita lá nos anos iniciais do incipiente cristianismo, ou seja, até o ano 200, mais ou menos, que ela apareceu. E entre outras coisas que ela negava, escritos nos livros dessa biblioteca, a divindade de Cristo, a ressurreição do corpo, entre outras coisas. Ensinavam que a tarefa de Jesus era transmitir um conhecimento, ou seja, a gnose no caso, especial que auxiliaria o homem a obter a salvação por intermédio de um processo essencialmente intelectual. Olha só o que isso aqui pregava, para vocês terem uma ideia, tá? O perigo dos textos apócrifos, está aqui na página 126, 127. O resumo do perigo dos textos apócrifos é que eles basicamente vão tirar Cristo do centro das Escrituras. Então Jesus deixará de ser, ou deixa de ser nos textos apócrifos, a chave hermenêutica interpretativa das Sagradas Escrituras. Esse, na minha opinião, é o maior perigo. E aqui eu cito uma frase do célebre Otto Borchardt, que diz o seguinte, no livro dele chamado O Jesus Histórico. Ele diz o seguinte, página 126, caso você tenha o livro. O retrato de Jesus que é apresentado se eleva acima dos conceitos e das invenções humanas. É grande demais, é puro demais, perfeito demais para ter sido concebido por cérebro humano. Eu acho maravilhoso esse conceito do Otto Borchardt. E continua falando ainda sobre o perigo dos textos apócrifos, página 126, como eu disse, a 127, e na 128, bem embaixo, a nossa questão para nossa reflexão. Os livros apócrifos surgiram num período de ausência da presença divina, de efervescência dos pensamentos dúbios e ideias fantasiosas da mente humana. Partindo desse fato histórico e conscientes da não canonicidade destes livros, como eles podem contribuir para o estudo das Sagradas Escrituras? É o seguinte, uma dica para você: quanto mais se lê os livros apócrifos, mais se descobre o quanto é inspirado e divino os livros que nós temos em nossas mãos. Essa é a questão. Página 129, capítulo 4, a Igreja e os Apócrifos. O processo de canonização do Novo Testamento foi longo porque diversos textos não foram aceitos com rapidez, ou não tiveram de imediato seu reconhecimento homologado pelas lideranças da igreja. Então, neste capítulo, a gente vai verificar os livros ágrafos, os quais registram possíveis declarações de Jesus que não estão escritas nas Escrituras, tá? Por razões até desconhecidas, possíveis declarações, tá? Ágrafos do Novo Testamento. Então, o termo ágrafo, que significa em grego coisa não escrita,
passou a ser utilizado pela igreja para referir-se a possíveis declarações de Jesus que não foram registradas nos evangelhos. São frases que Jesus teria dito e que foram preservadas somente pela tradição oral. Tradição oral é aquilo tudo que é transmitido oralmente, boca a boca. Geração em geração vai dando informações, mas não está em papel nenhum. Jesus falou isso, está escrito onde? Não, não está. Mas há 1000 anos, há 100 anos, há 10 anos, alguém disse só a mesma coisa. Então, basicamente, é isto a questão ágrafa, tá? Então, a toda evidência, os ágrafos constituem-se importantes documentos que ilustram os ensinamentos de Jesus em um ponto ou outro. Entretanto, deve-se observar que nem todos são originais, ou seja, nem todos os ágrafos são genuínos. Não é qualquer frase que a gente pode dizer, não, essa foi Jesus que falou, ou essa não foi, e assim por diante. Mais explicações sobre esse detalhe, que eu acho interessante vocês lerem, é uma parte bem técnica até inclusive, página 130, 131, e aqui chegamos na página 132, tem duas palavrinhas aqui bem complicadas, que eu vou falar bem lentamente, para nós podermos absorver o que é que elas querem dizer. Homologomena e antelegomena do Novo Testamento. Eu não vou repetir de novo essas duas palavras, tá? Observe, a igreja cristã primitiva reconheceu logo de imediato 20 textos como legítimos. São chamados do quê? Homologomena, isto é, livros aceitos como canônicos pela totalidade da comunidade cristã. Porém, 7 deles exigiram um tempo bastante longo para serem aceitos. Segundo Geisler, o fato desses 7 livros não terem alcançado o devido reconhecimento universal logo de cara, ou seja, logo de imediato, não significa que não tivessem sido aceitos pela comunidade apostólica e pós-apostólica, o que não devem, por terem sido alvo de questionamentos em determinada época, serem considerados legítimos. Tá? O que é reconhecido de cara é homologomena. É um termo técnico que mostra, digamos, tecnicamente, este ou aquele livro que de cara toda a comunidade cristã já aceitou como inspirado e como canônico, tá? O simples fato desses livros terem sido aceitos de imediato e sem objeção por parte dos primeiros cristãos e pais apostólicos não constitui selo de autenticação dos mesmos, como livros provenientes de Deus, pois o selo de autenticidade dos livros sagrados é a inspiração divina. Portanto, é evidente que alguns livros que efetivamente entraram para a coleção canônica do Novo Testamento foram questionados no começo para posteriormente, início do século IV, observe o tempo, serem aceitos como textos inspirados pelo Espírito Santo. A esses textos costuma-se chamar de antilegomena. São duas palavrinhas complicadas, vocês vão treinando elas, tá certo? Ou seja, livros que foram postos em dúvida antes de entrarem para o rol dos canônicos. É o caso, por exemplo, livros que colocaram dúvidas, mas depois entraram, claro. É o caso da Carta aos Hebreus, a Epístola do Tiago, Segunda Epístola de Pedro, Segunda e Terceira Epístola de João, Judas e, finalmente, o livro do Apocalipse. E na página 133, tá certo? 134, existem aqui rápidas explicações por que é que a Carta aos Hebreus ela não foi aceita de imediata. Por que que não foi? Porque não se tem um autor correto dela. Carta ao Tiago, por que que não foi aceita de imediato? Porque diz-se que Tiago ele se conflita com Paulo, principalmente na questão da justificação pela fé. Segunda Epístola de Pedro, por que que não foi aceita? Porque dizem, página 135, porque dizem que o estilo da segunda carta é diferente da primeira.
A segunda e terceira carta de João, por que não foram aceitas? O mesmo motivo, estilos diferentes. Epístola de Judas, por que é que não foi aceita? Porque Judas, ele cita no versículo 9 da sua carta, um texto apócrifo do livro chamado Assunção de Moisés. Por isso que não foi aceito de imediato. De imediato, não foi, mas posteriormente eles acabaram sendo aceitos. E na página 137, o livro do Apocalipse, por que não foi aceito de imediato? Observe, o problema envolvendo o livro do Apocalipse, como um texto disputado, merece um certo destaque. Isto porque, de todos os textos anti-legomena, esse permaneceu muito tempo no centro dos debates. Tá? A controvérsia em torno desta obra arrastou-se até o fim do século IV, gente. A curiosidade ficou por conta do fato de que o livro do Apocalipse, desde os tempos cristãos mais remotos, havia sido aceito por grande parte da igreja primitiva, como dotado de plena autoridade, sendo comparado aos livros proféticos do Antigo Testamento. Eis o que diz Justino Mártir, quando ele vivia em Roma, em cerca de 135 depois de Cristo. O que Justino disse? Abre aspas. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que numa revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém. Evidentemente que esse texto aqui, essa expressão, é extraída do livro do Apocalipse, tá certo? O Justino é que citou isto. O movimento montanista, grupo herético originário a partir dos ensinamentos de Montano, que tentando resolver a questão do formalismo na igreja e a dependência dela da liderança humana, se colocou a si mesmo como Paráclito, advogado no caso, através de quem o Espírito Santo falava à igreja. Encontrou nos diversos simbolismos do Apocalipse terreno fértil para florescer e se propagar. Assim sendo, no século III depois de Cristo, a aceitação do livro que vinha se consolidando desde o século anterior, e a inclusão, aliás, desde o século anterior, retrocedeu, e a inclusão do Apocalipse no canon acabou sendo prejudicada por conta da postura desse camarada aqui chamado Montano, que dizia que ele era o Espírito Santo, só para vocês terem uma ideia. E parece que não é novo essa ideia de pessoas quererem centralizar em si uma plena revelação, já remonta a essa época. E esse camarada se aproveitou do livro do Apocalipse para fundamentar sua tese de que ele era uma espécie de Paráclito. Por isso, a canonicidade para ser aceita do livro, ela retrocede. Então, observe, o Apocalipse é terminado no ano 100, digamos assim, 300 anos depois de tanta controvérsia, ele é aceito no cânon sagrado. Tá certo? Página 138, uma questão aqui para reflexão. A Igreja de Cristo como noiva do Cordeiro de Deus, preserva-se santa, pura e imaculada. Logo, o repúdio aos textos nocivos dos chamados apócrifos do Novo Testamento se constitui defesa da fé e da integridade. Entretanto, mesmo com o repúdio aos textos não canônicos, será que a igreja tem cumprido com sua tarefa de manter seus ensinos puros e imaculados? E nós sabemos muito bem que no final dos tempos, Paulo escreve dizendo que vão apostatar da fé e vão dar ouvido ao espírito enganador e à doutrina de demônios, ou seja, haverá uma espécie de um levante para distorcer aquilo que está escrito. Estejamos atentos. Capítulo 5, página 139, livros desaparecidos e outros apócrifos. Livros desaparecidos nas escrituras sagradas são encontradas diversas referências a textos denominados livros desaparecidos, cujo conteúdo é um mistério. Claro que Deus não quis que fosse incluído, tá? No Antigo Testamento encontramos referências, por exemplo, ao livro das guerras do Senhor, livros dos justos, a história de Davi, a história de Salomão,
as crônicas de Samuel, crônicas de Natã, crônicas de Gade, profecias do profeta Ias, as visões do profeta Ido, e assim sucessivamente. E na página 140, 141, existe uma explicação rápida sobre esses livros que nós citamos, que é considerado como livros desaparecidos, que constam breves citações versiculares nas escrituras do Antigo Testamento em particular.